o que aconteceu? Simon, quando a gente perdeu a final da Libertadores, logo depois era a eleição no Flamengo. Se não me engano, era uma semana depois a eleição no Flamengo. E eu iria logo depois para viajar. Eu não achava ético e correto, mesmo sendo sabedor que as vantagens do Landim eram enormes, eu achava que eu só deveria contratar um novo técnico se o Landim ganhasse, confirmasse a vitória, porque e se o outro ganhasse lá? Ia manter o mesmo técnico que eu trouxe? Então, assim, eu tive o cuidado de, nesse gap aí de 10 dias, construir as coisas que eu deveria construir em Portugal. Olha, não estou indo amanhã, nem depois de amanhã, eu vou deixar a eleição passar, porque eu acho que deve ser dessa maneira. O presidente Landim confirmou a vitória, me confirmou no cargo, porque poderia, como é que eu vou... Eu poderia, o presidente Landim poderia ter outro entendimento para a pasta. Quem manda é ele, o eleito é ele. Eu iria saber respeitar isso aí. E aí, o presidente Landim me confirma na pasta. Quando eu viajo para Portugal, a gente viaja, eu não poderia viajar ali só na direção do Jorge. A gente fez 1 ou 2 contatos, chegamos em Portugal. Ele era o plano A. Sim. Ele era o plano A, como ele era o plano A para voltar. Como o Flamengo era o plano A dele. Só que quando a gente chegou lá, e aí, essa é a situação que eu fico chateado com algumas pessoas, e aí é com vocês também, com todo mundo que faz a cobertura do Flamengo e não relevam isso. Eu tive com o Jorge e o Jorge estava suspenso de um jogo contra o Porto. Isso em dezembro do ano passado. Sim, sim. Ele estava suspenso de um jogo contra o Porto. Só que não era o campeonato português, era como se fosse a nossa Copa do Brasil, é a Copa de Portugal. E lá, no regulamento, o técnico tem que dar uma entrevista um dia antes para esse jogo. Como na Libertadores aqui, fazer a promoção da partida. Para fazer uma entrevista obrigatória. Como o Jorge Jesus estava suspenso, quem deu a entrevista foi o João de Deus, para falar do jogo. Ele abre a entrevista falando o seguinte: olha, tem uns noticiários que uns amigos nossos do Brasil estão aqui e que o Jorge encontrou ele. Isso de fato é verdade, mas encontrou só para recordarmos, mais ou menos isso. Mas o nosso objetivo é continuar no Benfica. O nosso objetivo é ficar no Benfica. O nosso objetivo é cumprir o contrato com o Benfica. Isso. E logo depois sai uma nota oficial do Benfica a 4 mãos, em que ratifica tudo isso. Como é que eu ia ficar esperando? Mas o que ele falou pra você, o Jorge Jesus? O que ele queria? O Jorge falou pra mim que queria, mas que eu tinha que esperar mais um pouco. Mas esperar até quando? Esperar até quando? Passou um jogo, passou outro jogo. No meio disso aí tem o que eu acabei de relatar. Chega uma hora que eu tinha que decidir. Você sabe quando é que o Flamengo se apresentava? Dia 6 de janeiro. Vamos supor que chegasse, e como aconteceu, em fevereiro, o Benfica passou nas oitavas da Champions. Será que ele ia ficar mais um pouco? Eu ia ficar esperando até quando? Chegou uma hora que tinha que decidir, gente. A coisa mais, Simon, a coisa mais tranquila para mim, o que mais deixaria o meu sono normal, era contratar o Jorge Jesus de novo.
pressão ia... Eu tiraria toda a pressão de cima de mim. Mas sabe que... Só que chegou um momento em que eu fiquei desconfortável, porque eu já não acreditava mais na volta. Eu já não acreditava mais na volta. Intrigado? Era um sentimento meu lá. E outra coisa, o empresário dele, no dia 25, saiu do país e foi passar o Réveillon fora. Então era claro que no dia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 e 2 não teria nenhum tipo de negociação. Então, é o que eu falo, tomar as decisões com as informações que a gente tem em loco, às vezes levam as pessoas que estão do lado de fora a entender ou achar algumas coisas que eu tinha que decidir. Nessa vinda aí do Paulo Souza já balançando no cargo, ele chegou a se oferecer de novo, o Jorge Jesus? Não. O que teve foi o fato... Quando ele veio para o Brasil? Não. Teve o fato dele declaração. Dele vir para o Brasil. Só que eu sequer o encontrei, sequer falei com ele no telefone, em nenhum momento eu tive com ele, porque a gente tinha um técnico trabalhando aqui, que a gente já estava com bastante dificuldade, e tudo que a gente não precisava era mais turbulência ainda, e aí não teve, foi isso que aconteceu. E você ficou de dar uma declaração, você falou assim, eu vou esperar a entrevista completa dele, lá, que passou na televisão, porque essa declaração foi dada ao Renato Maurício Prado. E aí você falou, não, vou esperar aqui agora a entrevista. E nessa situação ele disse que ele não recebeu proposta nenhuma lá no final do ano, não foi isso? É. Ele disse que não, vocês não procuraram ele lá e que ele queria muito retornar para o Brasil. O Renato Maurício Prado vazou. No caso da matéria do Renato Maurício Prado, foi. Bem, olha só, eu não quero botar aqui em nenhum momento o questionamento em que o Renato ouviu ou o que escreveu na matéria. O que eu posso falar, o que eu conversei com o Jorge, perguntei, Jorge, vamos? Antes de falar de dinheiro, eu quero ouvir que ele vai falar que vou. Se eu faço com o jogador, com todo mundo, não, vamos, como é que é? Não, peraí, tem que esperar mais um pouco. Esperar mais um pouco quando? Esperar mais um pouco quando? Eu esperei um jogo do Benfica com o Porto. Fui no Porto lá, no outro jogo, no jogo da Copa. Eles perdem. E eu tô achando, perdeu esse jogo aqui e acabou, né? Nesse você ficou junto com a comissão do Porto, comissão não, com a diretoria do Porto, né? Eu fui convidado pelo presidente para assistir do lado. Até foi uma das grandes honras que eu tive na minha vida no futebol, é assistir na primeira fileira junto com o Pinto. A Veiga lá. É assim, é um negócio, para quem é do futebol, sabe a importância, sabe a situação lá.